Ouça agora a Palavra do Pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, meus queridos irmãos. Agora são 23 horas 32 minutos. Já tocamos aqui duas músicas, né? Da nossa querida Maria José. Rapaz. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui. Vamos trazer aqui uma meditação da Palavra de Deus. Bom, vamos lá, né? A nossa querida Marina Lima, paz do Senhor, Pastor Rogério Batista, meu querido e amado irmão, seja bem-vindo ao meu lar. Maravilha, hein? Maravilha. E ela dizendo aqui, paz do Senhor, Jesus, amada Rô, princesa linda, cumprimentando também o Good, e ela diz aqui, olha só. Perdão, cheguei tarde, estávamos na casa do pastor, era candidato a vereador, mas não foi eleito. Comemos um churrasco assim mesmo. Rapaz, a nossa candidata também, nossa candidata a vereadora, pelo que consta aqui, não foi eleita, viu? Não sei, não posso falar com precisão. Né, tô vendo lá no grupo lá, até então não tive informações que ela foi eleita não, entendeu? Bom, não foi por falta de apoio, né? Procuramos fazer o melhor aí para apoiá-la, né? Mas como eu falei no começo do programa, os que chegaram agora, depois vocês voltam o vídeo lá, né? Eu falando, rapaz, o dia 6 de outubro de 2024 foi o dia da manutenção do sistema, né? Rapaz, não é o que o povo, pode acreditar nisso, não é o que o povo colocou não, entendeu? Porque meus irmãos, pela multidão de pessoas apoiando o Pablo Marçal, de repente, quem vai para o segundo turno aqui em São Paulo é Ricardo Nunes e Boulos. Rapaz, eu vi que realmente o que prevalece realmente não é a vontade do povo. Pode ter certeza disso, irmãos. Não é possível. É muito discrepante. Multidões, irmãos, a gente vê, isso é nítido, você vê nas ruas, irmãos. Você vê nas ruas, o apoio maciço do povo ao Pablo Marçal e ele nem chegar ao segundo turno. Bom, tá bom, né? É algo a ser observado. Mas nesse momento eu não quero falar de política, como eu falei para vocês também no começo, não vale a pena para mim falar sobre política. Eu gostaria, de descer a lenha mesmo, só que infelizmente eu não tenho cacife para de repente responder algum processo, alguma coisa, então algumas coisas nós temos que nos omitir, infelizmente. Não tenho como ir para cima, sabe? Mas Deus seja louvado. Isso nos dá a responsabilidade de falar das coisas concernentes ao reino dos céus. Para vocês verem, irmãos, é até interessante, eu ia trazer aqui uma meditação, mas conforme eu falei essas coisas, é importante nós frisarmos o que está escrito aqui na Palavra de Deus em Mateus capítulo 10. E eu estou lendo aqui na King James, tá bom? Vou ler esse texto aqui na Bíblia King James, ou seja, né? O Rei Tiago, né? Rapaz, o Rei Tiago. Olha só que Bíblia linda, hein? A Bíblia King James
edição aí de 1611. Que relíquia, cara. A Bíblia King James, novinha, ganhei da irmã Josefa, é a anciã da nossa igreja. Ela me deu um terno tão bonito, não é esse, mas um terno assim. Ela falou: pastor, agora o senhor está, alinhado. Olha, rapaz, é bom, né, o pastor ganhar presente, né? Já tô ganhando uma parte de presente aí. Que maravilha. E aí eu ganhei essa King James maravilhosa, linda mesmo. E eu gostaria de fazer aqui essa leitura, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 10. Porque se o programa é Fale de Cristo com a Renovo, nós temos que entender, irmãos. Eu vou ler esse texto aqui, eu não vou poder discorrer ele, entendeu? Totalmente, porque são muitos pontos. Mas quando você ler, né? Ó, tá vendo? Ó, não é mesmo, Good? O Marçal tava na frente. Eu vi. Rapaz, a mesma coisa a eleição do Bolsonaro lá e o Nine. O Nine foi eleito e diz, não. Aí você vê. Tá bom, vamos, deixa pra lá, vamos lá. Mateus capítulo 10. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo nome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Destes 12, Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo... Aqui começa as diretrizes de Jesus para os seus discípulos e que também serve muito bem para a nossa vida. E depois vocês vão saber aonde eu estou querendo chegar, né? Porque eu ia ler um texto, aí eu comecei a falar sobre política, direita, esquerda, essas coisas assim. Aí eu resolvi, aí deu aquele estralo, não, falar sobre Mateus capítulo 10, não é mesmo? É claro que eu vou passar um pouco do horário, não tem como eu trazer um texto desse e fazer em poucos minutos. Então olha só, estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: primeiramente, não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto forem, pregai, dizendo: o reino do céu tem se aproximado, ou o reino dos céus está entre vós, como diz a Revista e Corrigida. Enquanto forem, pregai, dizendo: o reino dos céus tem se aproximado, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalho do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras,
partindo daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens. Olha só, presta atenção. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, olha só, ele não está falando que se. É interessante aqui, ele não está falando, mas se vos entregarem. Não. Jesus está deixando bem claro, mas quando? Quando vos entregarem. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. O Espírito Santo falará na nossa boca. Porque não sois vós que falais, aqui ó, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Aí olha só, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os colocarão para a morte. Meu Deus. Os filhos se levantarão contra os pais e os colocarão para a morte. Meu Deus, irmãos. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão os da sua casa? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai em plena luz. E o que ouvirdes no ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr o homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. E o que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa,
encontrá-la-á. O que você recebe, o que vos recebe, a mim me recebe. E o que me recebe, recebe quem me enviou, aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade, eu vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Meu Deus, o texto é grande, né, irmãos? O texto é grande. Mateus 10 foram 40, olha só, Mateus 10 foram 42 versículos. Eu precisei ler tudo isso aí, irmãos, porque, primeiramente, são instruções do Senhor Jesus Cristo. E nem um J, nem um tio, como ele disse, se omitirá da lei. Então, olha, irmã Eliane Belmonte, boa noite, minha querida. Deus abençoe, obrigado por ter vindo, tá bom? Então, meus irmãos, se são as palavras de Jesus, é claro que num contexto, quando nós vamos trazer alguma mensagem e tal, nós podemos abreviar algumas palavras de acordo com o que nós vamos apresentar no texto. Mas aqui eu não quero extrair uma parte do texto, eu resolvi fazer a leitura completa do texto, porque são palavras, meu Deus, são diretrizes que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos entender o intento do Senhor. E podemos ver, meus irmãos, que tudo que foi ministrado aos discípulos aqui não foram palavras palatáveis aos ouvidos deles. Jesus, na verdade, estava preparando eles para a guerra. Jesus, na verdade, estava preparando eles para embates que viriam a acontecer na vida deles. Olha só o texto. O que nós lemos aqui, Jesus ele não falou que eles teriam uma vida plena, abundante, uma vida rica. Jesus, em momento algum, falou aqui que eles teriam algum tipo de conforto. Muito pelo contrário. Jesus falou, olha, primeiramente o que vocês vão fazer, né? Como eu nomeei vocês, eu não vou mandar vocês à torto e à direito. Eu não vou mandar vocês entregues à sua própria sorte ou seguindo simplesmente as suas mentes. Não! Eu quero dizer para vocês que eu vos dou o poder. Olha só, Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Antes de alguém fazer qualquer tipo de missão, ele tem que receber autoridade e diretrizes. Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Ele falou, olha, eis que vos dou o poder. Entendeu? Olha só. Como diz aqui, esses 12, aqui versículo 5, Jesus enviou dando-lhes ordens dizendo, primeira coisa, não ireis pelo caminho dos gentios. Jesus ele quis dizer aqui, olha, vocês devem anunciar o evangelho. Agora, isso é com vocês, meus amigos. Não depende agora totalmente de mim, porque da maneira que eu vos instruí, a maneira que eu ensinei vocês, já é o suficiente para que vocês, no mínimo, falem que eu sou o Senhor. Olha só, olha só. Jesus, ele não fez um intensivão com eles. Entendeu? Simplesmente eles foram acompanhando o Senhor Jesus em todo o trajeto, eles foram acompanhando o Senhor Jesus de cidade em cidade, e Jesus foi mostrando na prática como é que se faz. Ao verem o Senhor Jesus Cristo agindo com poder e autoridade, curando, libertando, trazendo
dando um novo significado na vida daqueles que eram perdidos. Ao verem Jesus fazendo sinais miraculosos, eles já estavam testemunhando de fato que Jesus é o Filho de Deus. Agora, será que eles poderiam viver apenas como testemunhas oculares e ficarem calados? Não, chegou a hora deles. Jesus falou: olha, vocês têm que ir. Vocês têm que ir anunciar, e a pregação é essa, como eu falei ontem a respeito de João Batista. Essa é a tônica da pregação do Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Arrependei-vos. Porque, olha só que coisa interessante. Hoje em dia, nós não estamos assim, eu não vejo, eu digo assim, vivência própria, vendo amigos e pregadores aqui. Meus irmãos, eu vejo que a maioria das mensagens é excluída essa frase arrependei-vos. Sabe? Procuram maneiras de ensinar ao pessoal que Deus está com eles, sabe? O momento do glória a Deus é quando fala assim, mas olha, Deus ele vai fazer acontecer, sabe? Você já conhece isso aí, mas é uma tendência, é uma tendência de pregadores modernos falarem que Deus é simplesmente o bom pai que sempre está interessado em agradar os seus filhos, sabe? Essa é a mensagem de hoje em dia. E o termo arrependei-vos está sendo paulatinamente tirado dos nossos discursos. E eu não consigo pregar de outra forma, irmãos. Eu vou na contramaré, sabe? Eu vou diferente do que é pregado por aí, porque se eu não trouxer uma palavra que tenha essa essência do arrependei-vos, então Pastor Rogério não é Pastor Rogério. Vocês já conhecem, vocês aí, vocês que estão comigo a essa hora, vocês me conhecem. É ou não é, meu amigo evangelista Francisco Souza? E eu me identifico com o evangelista Francisco Souza porque a tônica da nossa mensagem é a mesma. Aliás, o programa Fim de Noite, toda noite que ele começa o programa, ali ele conversa com os ouvintes, tal, o pessoal do chat, mas quando ele vem trazer uma palavra é sempre: Jesus está voltando, arrependei-vos, Jesus virá, sabe? É sempre essa tônica. E é essa a mensagem genuína do Evangelho. Jesus ele falou aqui, olha, ele deu as diretrizes, olha, vocês não vão pelos caminhos das gentes, por enquanto. Vocês devem ir primeiro, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quê? Para dizer que, olha, Deus, meu Deus é o seu Deus. É isso? É isso? Não. Nós servimos ao mesmo Deus? Não. A mensagem é, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus ele deixou muito claro que a mensagem deveria ser essa, quando ele fala, mas ide, olha só, versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele continua no versículo 7, enquanto forem, pregai dizendo, o reino do céu tem se aproximado. Olha só, o reino do céu está aqui. Como é que você quer o reino do céu? Um reino verdadeiro ou um reino falso? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Os que estão aqui, né, conhecem muito bem Adilson Vieira. A paz do Senhor, meu amigo Adilson Vieira. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, eu não sei, eu não quero ficar criticando o meu próprio ministério. Mas às vezes, meus irmãos, falando aqui sinceramente,
tem se criado tantas atividades, tantas festividades, tem se criado uma agenda de comemorações disso e de aquilo que, rapaz, na boa, meu, pra mim já tá um negócio sem graça. Perdoa falar, meu, mas pra mim tá um negócio sem graça. Hoje em dia, as igrejas têm que inventar atividades acima do que podem, sabe? Isso aí fazendo com que nós gastemos mais com dinheiro. Não, é evento, é festa das crianças, é festa disso, é festa daquilo. E vai, investe, tem que ficar inventando para que as pessoas se sintam confortáveis nas nossas congregações. Uma vez, ó, e é um desenho antigo, meus irmãos, é um desenho antigo já, mas eu amei esse desenho. O nome do desenho se chama Horton, com H, H-O-R-T-O-N, Horton, com H. Trata-se da história de um elefante que tinha uma memória, e nós sabemos que falam que o elefante ele tem uma memória de ouro, né? Ele se lembra muito bem, né? Então, olha só, esse elefante chamado Horton, um certo dia, ele estava ali, né, passeando na floresta, quando sabe aquelas plantinhas lá chamadas dente de leão, né? Dente de leão, bem que você sopra assim a bicha vai, aquelas bolinhas lá, né? Subitamente aquela bolinha caiu na tromba dele. E não se sabe por que ele ouviu um grito. Vindo daquela bolinha, aquele gritinho bem fininho, né? E ele começou a ver, mas que é aquilo, né? E não se sabe por que ele começou a ter uma conexão com aquela florzinha chamada dente de leão, né? Você conhece dente de leão, né? E é dente de leão mesmo? Deve ser, isso aí. Aquela florzinha lá que você sopra assim, ela espalha, né? E ali descobriu-se, assim, vai indo o desenho, é um desenho animado, né? E acabou descobrindo que aquele lugar tinha um mundo dentro dele, um pequeno mundo, sabe? Só que, é claro, era um mundo gigantesco na perspectiva daqueles que estavam dentro daquela flor, né? É isso aí que eu acho interessante. E Horton, de uma certa maneira, conseguiu contato com o prefeito daquela cidade, né? Ai, rapaz, eu esqueci qual era o nome da cidade. Um nome tão importante, rapaz, daquele mundo deles lá, que eu achei fantástico. Mas, enfim. E esse prefeito, ele é acostumado, né, na sua rotina, sabe disso, e ali todos os magistrados, ali eles queriam sempre comemorar o centenário, tal, aí tinha festival da pipa, festival disso, sabe, festas fúteis. E aquele prefeito ouviu a voz de Horton e descobriu que eles não estavam sozinhos no mundo. Olha só que tem uma verdade ali fundamental, sabe? Que alguém que está nos olhando. Então Horton, ele se sentiu o salvador deles. Quando ele... Hã? Qual era a cidade? Os Kens, né? O meu filho Maurício está falando que é Horton e o mundo dos Ken, né? O mundo dos Ken. Era isso mesmo, era uma cidade chamada Ken, né? Alguma coisa assim. Um mundo chamado Ken. Meu, é muito interessante isso aí. O que eu quero dizer com isso? Que os habitantes daquela cidade não sabiam que eles estavam sendo sustentados por um elefante. Um elefante estava andando com eles. E esse elefante teve um propósito de levar eles, esse mundo, para uma colina bem longe, para que eles ficassem protegidos dos perigos. Rapaz, que desenho da hora. Muito bom mesmo. E aquele prefeito, ele começou a ver que realmente havia mudanças, né? Mudanças no clima, algo estava acontecendo, porque conforme o elefante andava com a flor, com esse dente de leão aí, né? Essa
essa planta, conforme tinha algumas mudanças bruscas, o mundo sentia, só que as pessoas, elas estavam, os habitantes de Ken, né, eles estavam ali vivendo a sua vida, eles não estavam notando que havia coisas que estavam acontecendo, estavam mais preocupados nas suas festas, mais preocupados, nas comemorações, entendeu? E eu achei interessante aquilo, eu falei, rapaz, às vezes as igrejas, elas estão tão preocupadas em fazer eventos disso, evento daquilo outro, e o que é essencial, que é a pregação do evangelho, a observação de que as coisas no mundo não estão legal, porque realmente, irmãos, nós estamos indo para o abismo. A política é uma prova disso, algo totalmente podre. Nós vemos que o sistema é bruto mesmo, irmãos. E nós vemos que não é somente o sistema do mundo em si. Você viu lá aquele rapper lá, o Didi lá, não sei o que lá? Hã? P. Diddy, esse aí. Que, levava os artistas de Hollywood, Will Smith, Jaden, o Justin Bieber, levava para essas festas de muito dinheiro e, rapaz, aconteciam atrocidades lá, coisa terrível mesmo, irmãos. Então nós sabemos que o mundo já está decaindo. Agora o problema é as igrejas em si, irmãos. Parece que está perdendo a essência da pregação que fala do arrependimento. E aqui Jesus, meus irmãos, ele deixa bem claro, olha, vocês vão sair, vocês vão começar, vocês não vão parar na cidade de Samaritanos e ir de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles precisam saber que as coisas não estão indo bem para eles. As coisas não estão indo bem. Por isso que Jesus falava, e fale, o reino dos céus é chegado. É chegado. Agora, como o reino dos céus é chegado? Com Deus sorrindo? Alegria, alegria. Faça como eu, sorria. É isso? O reino de Deus é isso? Não. Antes mesmo, irmãos, eu já falei isso até com o evangelista Francisco Souza, numa vez que eu participei do programa dele. Eu falei que antes de falarmos do amor de Deus, nós devemos falar da sua ira. Porque é através da ira de Deus que o homem começa a ver a sua pequenez, o seu estado de miserabilidade. Lembra-se desse desenho que eu te falei? Vai lá, é só procurar. Horton. É muito antigo, mas é muito bom. Horton e o Mundo dos Ken, alguma coisa assim. Esse prefeito dessa cidade, ele sabia que eles dependiam desse elefante para o mundo não ser destruído. Entendeu? É a mesma coisa, irmãos. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos da benevolência de Deus e nada mais, irmãos. Vamos parar de frivolidades. As pessoas estão procurando cada vez mais coisas frívolas, sabe? Uma vida ociosa, não produtiva, somente de festas, de comemoração. Irmãos, isso é sério, isso é sério. Jesus, ele mandou os seus discípulos anunciar que o reino de Deus estava próximo, mas era para quê? Para que eles viessem se arrepender. E Jesus, ele dá diretrizes aqui, irmãos, tão contundentes, que ele fala assim, como vocês receberam o poder, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, cantora Nildinha, bom descanso, uma boa noite, tá bom? Deus abençoe, obrigado por estar conosco até aqui, tá bom? Bom descanso, cantora Nildinha. Já estamos terminando também, meus irmãos, já estamos terminando. E olha só, Jesus, ele fala, olha, o negócio é tão sério que vocês têm que fazer o seguinte, vocês não devem andar com ouro. Olha só que coisa, hein? Primeiramente, ele fala, eu te dou o poder. Primeiramente, vocês têm que fazer o quê? Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar mortos, expulsar os demônios. Por quê? Porque de graça recebestes, então de graça vocês têm que dar. Jesus deu esse poder.
Só que hoje em dia nós não vemos sinais acontecendo da mesma maneira que era antes, como era antes. Mas Jesus deu. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder dele não se limitou, meus irmãos. E por que as coisas não estão acontecendo como foi no tempo de Jesus? Porque o problema não está em Jesus, tampouco na palavra dele. O problema, infelizmente, está em nós. E digo isso por mim mesmo. O problema está em mim. Porque eu oro e o milagre não acontece, não sei, porque isso é uma prerrogativa de Deus. Mas a igreja de hoje, ela deveria ser essa igreja desses sinais. Curar, libertar, ressuscitar. E hoje em dia, não estamos vendo muito isso, né? Estamos mais preocupados em eventos. Eventos como para o nosso clube gospel. Isso é muito interessante. Só que Jesus ele fala assim, olha, o negócio é tão sério que eu não quero que vocês confiem em si mesmos. Não confiem em si mesmos. Por isso que Jesus proibia que andasse com ouro, com prata, com cobre. Não era para andar com nada disso. Nem alforge para a sua jornada, nem 2 túnicas, olha só. Jesus ele não queria nem que levasse provisões. Vocês vão pregar o evangelho, mas Deus ele vai provar para vocês que ele é suficiente para sustentar suas vidas. Olha só, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Deus, eles tinham que aprender a confiar verdadeiramente em Deus em todos os sentidos. E eles aprenderam a confiar. E aqui, Jesus ele fala que em qualquer aldeia que eles entrassem, eles tinham que procurar pessoas que eram dignas de recebê-los. E em qualquer casa que eles entrassem, deveriam dizer primeiro, paz seja nessa casa. E se houvesse ali algum filho de paz, a paz que havia neles, que Jesus tinha dado, estaria sobre aqueles das casas. E se eles rejeitassem, voltaria para eles. Olha só. E se não aceitassem, eles deveriam fazer o quê? Em testemunho contra aquela cidade, sacudir o pó das suas calças, dos seus calçados, em testemunho contra aquela cidade, porque não receberam a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus fala que haverá mais juízo contra aquela cidade do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Enfim, o Senhor Jesus ele falou aqui que muitas coisas vão acontecer mesmo. E como eu disse no começo, Jesus não prometeu um roteiro de conquistas, como é ensinado hoje em dia. Você vai conquistar, você vai ser uma pessoa que Deus entregou tudo nas suas mãos. Por quê? Porque você é filho do rei. Não é assim as pregações de hoje em dia? Você é filho do rei, então determina. Uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida, quando eu fazia... Eu já fui daquela igreja mundial do apóstolo Valdomiro Santiago, já fui. E as orações mais imbecis que eu ouvia estavam naquele lugar. Porque, olha só a mente das pessoas, onde você pisar, a planta do seu pé será sua possessão. Aí tinha gente, rapaz, eu vi isso aí, gente pegar assim, passava em frente o terreno de alguém, tava lá, tudo cercadinho, tudo bonitinho, parece até o sem terras, né? Chegava lá, pegava um negócio lá, colocava a mão, eu determino em nome de Jesus que isso vai ser meu. E que palhaçada é essa, rapaz? Jesus não ensinou a gente a ser ambicioso. Tá aqui. Você não deve levar nem alforge, nem ouro, nem nada, nem provisão. O apóstolo Paulo, ele falou em Romanos,
No capítulo 16, no capítulo 12, versículo 16, alguma coisa assim, o próprio apóstolo falou, ele falou, não, sejais unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Olha só, meus irmãos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E o que é interessante aqui, que Jesus ele levava tão a sério esses ensinamentos. Ô, minha amiga Albertina Rosa, paz do Senhor, minha querida. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, tá bom? O que Jesus ele deixava tão assim assertivo era que eles seriam perseguidos. Opa, o ponto que eu quero chegar aqui. Jesus falou assim, versículo 17, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede sensatos ou prudentes como as serpentes e inofensivos ou simples como as pombas, entendeu? E ele falava, olha, mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Irmãos, isso é muito sério. Quem ama Jesus Cristo e quem confia nele, certamente, irmãos, certamente vai passar por algum tipo de afronta, vai passar por algum tipo de percalço na vida. E vai ser conduzido aos magistrados, aos governadores. O que eu quero dizer com isso para vocês, meus irmãos? Qual a relação que isso tem a ver com a política, como eu falei no começo? Eu falei que há uma esquerda real, não mais disfarçada. Nós vemos uma direita fragmentada, onde não sabemos mais o que é direita, porque a própria direita, está se degladiando entre si. E nós achamos assim, não, mas nós somos conservadores. Irmãos, entendamos uma coisa. Conservadorismo, ele vai muito de encontro aos nossos valores como cristãos. Mas conservador não é ser cristão. Cristão defende o reino dos céus. Cristão é embaixador de Cristo. Aliás, o termo cristão significa pequenos cristos, ou seja, seguidores de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ainda que a nossa bandeira seja o conservadorismo, legal, muito bom, nós temos que defender mesmo a família, o conceito familiar, o padrão monogâmico como Deus nos deu, não essa família relativizada que os progressistas querem trazer, a sexualização de crianças, a tal da ideologia de gênero, Nós somos essencialmente conservadores, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós, por amor a Jesus Cristo, nós seremos entregues aos magistrados. Por amor a Jesus Cristo, até mesmo os da nossa casa nos entregarão. Jesus deixou bem claro aqui que os maiores inimigos do homem serão os da sua casa. Por quê? Porque Jesus ele veio para trazer essa divisão mesmo, é propósito dele. Porque se nós amarmos, olha só que amar a família é uma das coisas mais sublimes e nós devemos dar a vida por ela até. Só que Jesus vale mais do que a nossa família. É isso que ele está querendo dizer. Que aquele que amar o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que amar a sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Então, meus irmãos, o nosso posicionamento deve ser exatamente como esses dos discípulos. Eles entenderam bem, eles amavam suas famílias,
Eles amavam tudo que Deus havia dado para eles, mas quando chega no momento de você decidir aquilo que você mais gosta, ou Jesus, meu irmão, é isso que nós devemos entender e decidir. Porque Jesus até falou e advertiu, ele falou, olha, vocês não devem temer os que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma. Vocês devem temer sim, aquele que tem poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Então, se temos que temer alguma coisa, devemos temer a Deus, porque Ele sim, Ele que rege as nossas vidas. Todo esse negócio aí que acontece no mundo, irmãos, tá bom, é bom a gente se manter atualizado, saber o que está acontecendo, mas devemos nos focar cada vez mais no reino de Deus, porque nós fomos chamados por Cristo. E sem Ele, meus irmãos, não dá. Sabe aquela música do José Carlos? Sem Jesus não dá? Pois é. Sem Jesus não dá, meus irmãos. Porque sem Ele a nossa vida não tem menor sentido. Estou até procurando aqui. A nossa vida não tem menor sentido. É por isso, irmãos, que nós devemos cada vez mais nos conscientizar que é Ele que tem o controle de tudo em nossas vidas. Seja fiel a Jesus até a morte. Eu peço a Deus que me dê essa graça de ser fiel, porque falar é fácil, mas na prática o negócio é diferente, não é mesmo? Eu não fui confrontado ainda, sabe? A ponto de falarem assim, olha, ou Jesus, ou você nega Jesus ou você vai morrer. Ainda não aconteceu isso comigo. A minha oração é para que Deus me prepare, sabe? Porque Jesus, ele falou quando, ele não está falando, ele não está dizendo que a nossa vida vai ser uma vida, né, de glamour, de status, não. Ou ele falou isso só para os apóstolos? Eu não creio assim. Eu creio que cada vez mais que nós demonstramos que amamos Jesus, mais o mundo vai nos odiar, porque ele mesmo falou. Ele falou que não é o discípulo maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Basta que o discípulo seja igual ao seu mestre e o servo igual ao seu senhor. Entendeu? Então, né? Oh glória, oh glória. Então, meus irmãos, sabe, eu peço a Deus, eu clamo, eu oro a Deus, falando assim, Senhor, se chegar um dia que vão colocar a espada no meu pescoço, me dá graça, meu Deus. Eu peço que o Senhor me dê graça, porque, é claro, você pensa que eu não temo a morte? Só em pensar em morrer dá um... né? Então, opa, isso é um sinal que ainda tô ligado nessa vida ainda. Opa, rapaz, nós temos que amar a Deus a ponto de não amar a própria vida. Apocalipse 12 fala isso aí, que eles venceram a Satanás. Nós vencemos a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas até a morte. Então, meus irmãos, a nossa oração verdadeira deve ser para que Deus tire de nós o amor próprio. Olha, o mundo ele prega sobre, não, você tem que amar a si mesmo, você tem que amar mais a você do que as outras pessoas. Não, na verdade, irmãos, a nossa vida, é claro, a gente não vai viver assim, doido, né, sem cuidar da vida. Não é isso, não é cuidado, não é isso. Você sabe muito bem que temos que cuidar da saúde. Mas, meus irmãos, na verdade,
nós não podemos amar a nós mesmos, a nossa própria vida, porque se nós amarmos a nossa vida, como Jesus diz aqui, diz que nós perderemos. Quem amar a sua própria vida, perdê-la. Mas quem perder a sua... Olha, oh glória! Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aí tá vendo, irmãos? Então não tem saída. Nós devemos aborrecer a nossa própria vida. Nós devemos aborrecer as nossas prerrogativas para sermos totalmente dele. Então, como eu disse, a minha oração que eu faço é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê graça para quando chegar na hora da decisão, nós decidimos falar, não, você pode arrancar, você pode me esquartejar aqui, mas eu não nego o meu Senhor Jesus. Os discípulos, nenhum deles negou Jesus. Nenhum negou. É por isso que Jesus falou em Mateus 10:32. Aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Ou seja, mediante uma situação de perseguição, a pessoa fala assim, não, eu confesso Jesus, eu não vou me acovardar não, é Jesus é minha vida. Consequentemente, o Senhor Jesus vai dizer, olha, Pai, eu confesso esse homem aí, ó, esse orelha seca aí, olha, ó que lindo, ele não negou o meu nome, não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Eu confesso, Pai. Eu confesso a Ti. Meus irmãos, que nós tenhamos realmente essa condição, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essa graça de chegarmos a um momento de decisão e nós falarmos que sem medo mesmo, sem medo, Jesus, eu estou contigo e não abro. Amém? Porque realmente sem Jesus não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar esse programa com a música do nosso querido cantor José Carlos, com a música Sem Jesus, na Rádio Renovo de São Paulo. Sem Jesus não dá pra imaginar. Sem Jesus não quero nem pensar. Sem Jesus tudo que é belo fica feio. Sem Jesus o sonho se transforma em devaneio. Não dá, não dá. Sem Jesus o máximo é mínimo. Sem Jesus somente em desatino. Sem Jesus o que parece certo está errado. Sem Jesus o homem é um ser inacabado. Não dá, não dá. Viver sem Jesus não dá. Sem Jesus sou noite escura sem luar, barco à deriva em alto mar, andarilho peregrino numa trilha sem destino. É assim a minha vida sem Jesus. Sem Jesus sou como abelha sem o mel, estrela solitária sem o céu. Mas se Jesus está por perto, é o meu oásis no deserto. Minha vida se completa com
Em Jesus, o máximo é mínimo. Aleluia. Em Jesus, somente em desatino. Em Jesus, o que parece certo está errado. Em Jesus, o homem é um ser inacabado. Não dá, não dá. Viver sem Jesus não dá. Aleluia. Sem Jesus, sou noite escura sem luar, barco a deriva em alto mar, andarilho peregrino, numa trilha sem destino. Aleluia. É assim a minha vida, em Jesus. Sem Jesus, sou como uma abelha sem o mel, estrela solitária sem o céu. Mas se Jesus está por perto, é o meu oásis no deserto. Minha vida se completa com Jesus. Sem Jesus, sou noite escura sem luar, barco a deriva em alto mar, andarilho peregrino, numa trilha sem destino. Aleluia. É assim a minha vida, sem Jesus. Sem Jesus, sou como uma abelha sem o mel, estrela solitária sem o céu. Mas se Jesus está por perto, é o meu oásis no deserto. Minha vida se completa com Jesus. Aleluia. Com Jesus. É uma composição Com Jesus. de Francisco Souza, isso é verdade. A vida se completa com Jesus. Meu Deus do céu. Que música linda, né, meus irmãos? Que música linda. Aleluia. Meu querido JC, receba um abraço aí do seu amigo pastor Rogério Batista, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. É, composição de evangelista Francisco Souza, o músico, né? O músico Francisco Souza. Bênção de Deus. Meus irmãos, obrigado. Jânio Batista, ô Javier. Olha só, meu querido Javier. Eu vi que você estava aí na live aí, meu querido. Javier, foi um prazer interagir com vocês hoje. Fiquem na paz. É isso aí, meu querido. Obrigado, Javier. Deus abençoe aí sua vida, né? Adilson Vieira também, obrigado. Marina Lima, muito obrigado. Albertina Rosa, ainda perseverando aqui, está conosco, né? A cantora Nildinha já tinha se despedido, enfim. Mas eu vejo que tem um povo aqui ainda, rapaz. Olha, oxi, vocês não querem dormir, não, é? Eu quero. Eu preciso, vou levantar cedo mesmo, é sério. Ixi, rapaz, meu Deus. Vamos lá então, né? Obrigado, meus irmãos, por ter nos acompanhado até agora e peço que recomendem aí o nosso canal, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração e que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos. Eu desejo, né, uma semana extremamente abençoada na mais perfeita paz do Senhor Jesus, né? Rapaz, nosso querido Cabine do Som também conosco aqui, obrigado. Meus irmãos, sem palavras, tá bom? Valeu mesmo. E terça-feira, de volta ao programa Renovo na Manhã, das 7 às 8. Os que puderem, acompanham, tá bom? Agora, quem não puder acompanhar, nos acompanhe no final de semana aí no programa Fale de Cristo com a Renovo. Muito obrigado, meus amados, muito obrigado.
Áureo Santos, meu querido Áureo Santos, está mandando mensagem aqui. Já não dá para colocar mensagem nenhuma no ar, não, tá bom? Porque acabou o programa. Muito obrigado! Termina agora. Fale de Cristo com a Renovo, com o pastor Rogério Batista. Contamos com a sua audiência para a próxima transmissão. Rádio Renovo. Renovando as suas forças. Muito obrigado de coração. Tenham uma ótima noite, né? 00:32. Ainda dá tempo de dormir um pouquinho, né? Tenham uma ótima noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigado, pessoal. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádiosnet.